Isaac Newton, considerado um dos gênios da física, um dos principais físicos, matemáticos, filósofos e alquimistas da história, deixou estudos e teorias que são utilizadas até hoje no mundo todo. Suas obras são referências fundamentais para o estudo da matemática e da física. Entre elas estão a lei da gravitação universal e as famosas leis de Newton. Newton nasceu em Woolsthorpe no dia 4 de janeiro de 1643, com 2 anos, quando sua mãe voltou a casar. Isaac foi morar com seu avô. Com 14 anos, foi levado de volta à casa de sua mãe para ajudar no trabalho da lavoura. Com 18 anos, foi aceito em Trinity College da Universidade de Cambridge, onde passou 4 anos e recebeu sua formação. A lei foi formulada pelo físico inglês Isaac Newton e publicada juntamente com a primeira e segunda lei de Newton. As 3 leis foram publicadas em 1687, na obra Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, e formam os fundamentos da mecânica básica. Também conhecida como Lei da Ação e Reação, essa é uma das 3 leis que Isaac Newton determinou após realizarem estudos sobre os movimentos e suas causas. A terceira lei de Newton explica que, caso um corpo A aplique uma força sobre um corpo B, o corpo B produzirá uma força de reação de mesma intensidade. A terceira lei de Newton diz que toda ação tem uma reação, resultado de uma força aplicada entre corpos. Seu enunciado diz a toda ação corresponde uma reação de mesmo módulo, mesma direção e de sentidos opostos. Por mais que a força aplicada seja a mesma nos 2 corpos, devemos levar em consideração o peso, que provoca acelerações diferentes em ambos os corpos. Força-peso é aquela que os astros fazem em todos os corpos que se encontram sujeitos ao seu campo gravitacional. Força normal é a força que um corpo exerce com influência da força-peso. Exemplo: a Terra nos puxa para seu centro usando a força-peso e, como resposta, usamos a força normal para ficar na superfície. FAB, força que o corpo A faz sobre o corpo B. FB é a força que o corpo B faz sobre o corpo A. O sinal de igualdade representa as forças de mesma intensidade. Já o sinal negativo mostra que uma das forças possui sentido oposto. Ao caminhar, uma pessoa só consegue fazer isto porque há atrito entre o chão e os pés da pessoa. Então ela empurra o chão e, por reação, o chão empurra ela. As forças trocadas são de mesma intensidade, mesma direção, sentidos contrários e são aplicadas em corpos distintos, chão e pés. Ao fazer a bola mudar de velocidade no instante do impacto, a raquete está exercendo uma força de ação sobre ela, mas a bola também exerce uma força de reação sobre a raquete, ambas as forças de mesma intensidade. Em uma colisão entre veículos, as forças de ação-choque são de mesma intensidade e sentido contrário, e a reação-deformação possuem efeitos diferentes em corpos distintos. Quando jogamos uma bola no chão, ela retorna imediatamente à nossa mão. A ação é o lançamento da bola e a reação seu retorno. O choque entre as 2 bolinhas exercem forças iguais uma sobre a outra e, após o choque, cada uma segue um caminho. O martelo aplica uma força no prego, fazendo-o entrar na madeira. O prego, por sua vez, reage com uma força no martelo. Quando soltamos uma bexiga cheia, permitindo a saída do ar, ela sai voando por aí. O ar da bexiga é forçado a escapar para o exterior. Como visto, para toda ação existe uma reação, logo existirá uma força exercida pelo ar sobre a bexiga no sentido contrário. Em 2018. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando um móvel para mudá-lo de lugar, para escapar da tarefa.
O filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que, se puxar o móvel o puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? A. A força de ação é aquela exercida pelo garoto. B. A força resultante sobre o móvel não existe. A. C. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. D. A força de ação é um pouco maior que a força de reação. E. O par de forças de ação e reação não atua em um mesmo corpo. Letra E. As forças de ação e reação sempre se formam na mesma direção, porém em sentidos opostos. Além disso, essas forças não se cancelam, uma vez que não atuam sobre os mesmos corpos. IFSC, um pássaro está em pé sobre uma das mãos de um garoto. É correto afirmar que a reação à força que o pássaro exerce sobre a mão do garoto é a força A. Da terra sobre a mão do garoto. B. Do pássaro sobre a mão do garoto. C. Da terra sobre o pássaro. D. Do pássaro sobre a terra. E. Da mão do garoto sobre o pássaro. A. Falsa. A força que a terra exerce sobre o garoto é a força-peso. B. Falsa. A força que o pássaro faz sobre a mão do garoto é a força de ação. C. Falsa. Essa é a força-peso do pássaro. D. Falsa. Essa é a força de reação ao peso do pássaro. E. Verdadeira. A força exercida pela mão do garoto é uma força de reação normal.